Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. Pronto? Uhum. Podcast Entre Nós, hoje falando sobre família, casamento. Estou aqui com a minha companheira de vida, a pastora Kélia. Muito bem-vindos todos, estamos aqui então, para mais um podcast, contar um pouco da nossa história, falar um pouco da palavra de Deus, essa importância que tem da família, do casal, porque tudo começa com o casal, uma família começa com o casal. Então é muito importante nós discorrermos sobre esse fundamento, que é o casamento. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem viva só. Deus viu Adão sozinho lá, sem mulher, sem esposa, e Adão ficava vendo os animais com os casaizinhos, ele ficou com um ciúmezinho e ele ficou perguntando: cadê a minha companheira idônea? E então Deus fez a Eva para ele. Deus viu também um dia o Vanderlei com Adão lá, meio solitário, meio sozinho. E aí ele fez essa moreninha aqui para mim. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse início. Fala, querida, você primeiro, qual era a sua expectativa de um marido? Você pensava em ter um marido tão legal quanto eu? Eu trabalhava na igreja, e Vanderlei, uma turma veio fazer seminário, então, em Goiânia, lá na igreja, e bastante rapazes, então nós nos conhecíamos, éramos amigos, e no decorrer disso, eu sempre orava, claro, Senhor, quero um homem, um rapaz de Deus, quero uma pessoa segundo seu coração, uma pessoa abençoada, uma pessoa que verdadeiramente possamos formar um lar, construir uma família. E assim aconteceu, A gente se conheceu, éramos amigos primeiro, foi muito legal porque nós tivemos um bom processo de amizade, de nos conhecermos sem pensar em namoro, em relacionamento, assim, estarmos juntos ali, vendo tudo, até que um dia a gente, depois de, tá com o coraçãozinho ferido, passar por alguns relacionamentos, então a gente falou, não, agora o Senhor abriu nossos olhos, digamos, abriu nossos olhos um para o outro, para a gente poder enxergar um ao outro. Então, ali começamos, então, jovens a orar, e com o intuito, você não tinha muito tempo para ficar lá, tinha que voltar casado, então voltamos, vindo de Goiânia, casei em Goiânia e vim casada para o Sul. Não é bom que o homem viva só. Vou discorrer sobre essa palavra, porque Deus tem um plano para a família. Não é a questão apenas de resolver a solidão do homem, de resolver uma emoção, um sentimento da pessoa, mas há um propósito muito maior, Então, o propósito de Deus não era apenas resolver a solidão de Adão, porque logo depois Deus diz que o homem e a mulher foram estabelecidos para multiplicar e encher a terra. Encher a terra. Também foi dito ao homem e à mulher que eles deveriam dominar, exercer domínio, liderança sobre a terra. Eles deveriam liderar, trazer uma ordem para a terra, uma ordem que vinha de Deus, uma ordem no sentido de ordenar, organizar as coisas. Então, o plano de Deus para a família é organizar as vidas, a família, através da família, a sociedade, através da sociedade, uma cidade, através de várias cidades, uma nação e assim a terra. O plano de Deus continua sendo esse, organizar as famílias, organizar a sociedade. E para mim, como foi? Eu embarquei na rodoviária de Porto Alegre, indo para Goiânia, vi umas mocinhas passando na rodoviária de Porto Alegre e disse assim:
Adeus gauchinhas, nunca mais vou trazer uma Goiânia para mim. Não era desprezando as gauchinhas, logicamente, mas era por causa do tempo. Eu iria, aos 23 anos, eu iria ficar em Goiânia por 3 ou 4 anos, tempo da faculdade, né, da graduação em teologia, e eu queria voltar casado, não queria voltar e recomeçar todo um relacionamento, de repente, né, ainda casar bem mais tarde. Eu queria já voltar casado para voltar e ir para minha casa. E então, na prática, eu profetizei. Eu nem sabia que um dia eu seria ungido na rede apostólica como um profeta, mas eu profetizei já naquele início de fé que eu iria trazer uma esposa de Goiânia. E indo nessa direção, Deus foi preparando tudo. Sim, abrindo meu coração para... Eu queria muito constituir a família. Realmente, a gente até fala quando a gente está, assim, às vezes discordando, porque os casais discordam, né, em algumas coisas, e às vezes a gente tem que parar e se organizar. Mas eu digo que o casamento, para mim, sempre foi um sonho, né? É um sonho realizado, né? Então, assim, graças a Deus, né? Porque realmente Deus colocou no meu caminho, né? A Vanderlei, que é uma pessoa de índole, caráter, um bom pai, né? Nós, graças a Deus, foi tudo muito tranquilo. Nós tivemos nossos filhos, né? Tão abençoados, que agregou o nosso casamento. Então, nós temos um lar construído em cima da rocha, e isso que nos sustentou, inclusive nos momentos de adversidade, porque foram muitos os momentos de adversidades que aconteceram, né? Nós mudamos de cidades, passamos por situações financeiras delicadas, a questão do nosso temperamento, né? 2 temperamentos fortes, assim. Então, aquela questão de um se colocar ao outro, até a gente se adequar um com o jeito do outro. Eu, como dona de casa, toda a adequação, né, de aprender a ser uma dona de casa, e tudo mais, né? Ter alegria, assim, nisso, nessa maturidade. E tudo isso realmente foi uma construção. E nós, diante de tudo, temos convidado o Senhor, né, para estar conosco. A gente tem aprendido também a se perdoar, né? Quando a gente está, como eu falei, comecei no início, com adversidades, então o que a gente faz? Não, peraí, vamos resolver isso, né? O que a gente pode fazer de melhor? Como a gente pode agir diferente? O que eu errei? O que você errou? Porque, né, onde nós podemos nos acertar e nos consertar. Então, nós consertamos e, diante de tudo, perdoamos. Porque, às vezes, digamos, tem os hormônios, tem TPM, tem, né, necessidades físicas diferentes, homem, mulher, tudo mais. Então, muitas vezes, nós, às vezes, nos irritamos e não são assim, ai, se atrasou muito, combinamos algo e se atrasou, né? Ou no início do nosso casamento, aí era uma viagem em cima da outra, eu ficava sozinha e aquilo me trazia né, assim, um vazio. Então, o que acontece? É perdoar. Não, perdoo, tudo bem, vamos lá, vamos continuar, né? Vou limpar meu coração, não deixar mágoas do dia a dia, coisinhas do dia a dia estar contaminando o meu coração, porque mais importante é o propósito do que os sentimentos, né? Os sentimentos, às vezes, você tem uma discussão e depois passa um tempo, você nem lembra, você fala, por que mesmo que a gente estava brigando, hein? Por que mesmo aquilo? Mas a gente vê que são as coisas, como é que é? Ferro com ferro se afia, né? Então a gente vai se afiando no nosso dia a dia, né? Questões financeiras, vamos decidir, né? Como é a questão financeira, como é que está esse mês. Então, todas as questões, na questão da casa, dos cuidados com a casa, né? Se tem alguma necessidade de arrumar algo, de limpeza, de compras no mercado, tudo isso, então, né? Manutenção diária, né? Banheiro ajeitadinho, limpeza, pátio e tudo mais. Então, tudo isso são ajustes naturais, né? De uma família. Então, em tudo isso, nós vamos nos ajustando e tentando fazer com que seja mais leve tudo isso, né? O nosso dia a dia, um dia a dia mais leve, um dia a dia mais tranquilo, sem cobrança, né?
Igual a gente fala assim, que um não fica cobrando do outro, vai lavar vasilha, sua vez, vai limpar banheiro. Não, a gente pega, o Vanderlei faz, aí quando eu vejo que ele tá muito, né, eu tô muito cansado, eu faço, ele faz. É muito orgânico, né? Nós fazemos e a gente não gosta de bagunça, não se sente bem nesse ambiente desorganizado, então a gente vai conduzindo para manter em ordem o ambiente, né? E assim a educação dos filhos, né? Nós também... Muitas pessoas falam, pastora Kélia, que o casamento é uma convenção social. Acabou sendo uma convenção social, mas o casamento foi criado lá no Éden. Deus criou o casamento. Então, não é apenas um projeto humano, é um projeto de Deus. Deus criou a família, o casamento. Deus valoriza demais a família. Deus fez projetos na terra sempre com famílias. Começou com Adão e Eva, depois foi com a família de Noé. Toda a família de Noé foi para a arca. A família na arca, que significa família na salvação. Depois foi com a família de Abraão. Abraão teve então um filho Isaque junto com Sara, e Deus disse: em Isaque será chamada a tua descendência. E para Abraão também Deus disse que ele seria pai de multidões, de nações, de muitas famílias. Então também nas famílias seriam chamadas como filhos e filhos de Abraão. Então casamento é um projeto de Deus, ponto. Embora a sociedade hoje esteja revendo muitas coisas e considerando todo o comportamento humano como simplesmente convenções sociais, há muitas coisas que vai além da convenção social. Por exemplo, não matar. Pode-se pensar que é uma convenção social, mas isso vem de uma lei de Deus: não matarás. Não cobiçar as coisas dos outros, isso é um princípio de Deus, não é apenas uma convenção social. É feio ficar cobiçando a mulher do próximo, isso é uma regra, um mandamento. Então, algumas coisas a sociedade quer ver apenas como uma convenção social, diminui o valor daquilo. Então a família é um projeto de Deus. Sustentar a família, brigar pela família, brigar por um casamento, sustentar o casamento, se perdoar, insistir em perdoar os filhos, reorganizar os filhos, insistir em ter relacionamento com os filhos, mesmo quando às vezes eles erram na adolescência, insistir em amar, trazer de novo para a rota. Isso dá trabalho. Ter uma família abençoada dá trabalho, porque é dia após dia, às vezes hora após hora durante um dia, às vezes tem vários episódios acontecendo na família, mas é o trabalho do marido, da esposa, do pai e da mãe sustentar essa casa, sustentar essa família. Eu gostaria de falar para os jovens que estão pensando em casar ou começando relacionamentos, é muito importante que você tenha uma certa certeza da parte de Deus, em vários aspectos, de que essa pessoa que você está se relacionando é uma pessoa adequada para você. Quando nós começamos, nós levamos isso em consideração, né, amor? A Kélia tinha se frustrado com relacionamentos, com pessoas que não eram firmes com o Senhor Jesus, e ela chegou a uma conclusão, de um perfil de namorado e marido que ela queria ter. Qual era? Um homem, né, um rapaz jovem que servia ao Senhor, né, que eu achava atraente, que é importante também, que tocava violão, fosse um levita, né? Então, enfim, e ele era tudo isso, né? Uma pessoa que fosse mais parecida comigo, assim, né? Proativa, então, que amasse a palavra de Deus, que quisesse formar também bastante uma família como eu, né? Namorar com um projeto. Então, tudo isso encontramos em comum, né? No tempo certo. Então, nós cremos que o Senhor realmente nos abençoou, porque nós traçamos um projeto e tínhamos um objetivo claro, né? E terminamos nos encontrando nisso. E o meu objetivo era ter uma mulher, logicamente, que eu amasse, gostasse, achasse bonita, atraente, né? E
que fosse uma pessoa dinâmica, estudiosa, para frente, e que eu entendesse que ela não traria problemas para mim no ministério. Esse foi algo muito importante, porque eu estava orando com uma moça e eu vi que isso iria ter problema no futuro, no ministério, pelos comportamentos dela. Então, antes mesmo de namorar, ainda num período de oração ali, já decidi que não iria levar adiante, porque era muito importante que eu percebesse na minha futura esposa alguém que fosse companheira ministerial, porque eu sabia que isso era importante na minha vida. Para isso eu era chamado por Deus, e ali eu deveria focar a minha vida, por toda a minha vida, né? E a Kélia é essa mulher. A Kélia é tão tranquila em relação, por exemplo, a ciúmes, que eu posso chegar em casa, né, com a camisa manchada de batom. Ela sabe que foi um abraço na igreja, né, irmãos da igreja, irmãs ali, que a gente vai se abraçando no final do culto. Ela nunca, em 27 anos, me questionou qualquer coisa em relação a ciúmes. Isso é muito importante para o ministério, porque no ministério a gente está sempre envolvido com muitas pessoas. Então, você jovem que está pensando em casar, analise várias coisas importantes para o teu casamento. Essa questão de serem parecidos, de levarem um ministério juntos, porque se você decidir, você que está vendo esse vídeo, certamente você é cristão, tem alguns conceitos cristãos, se você decidir casar sem casar junto o ministério, você vai ter problema lá na frente, porque você pode até construir uma vida profissional, uma vida financeira, você pode ter até uma casa bonita e pode faltar o lar. Na minha casa, os meus pais não serviam ao Senhor, e eu já entendia que, assim, ó, em primeiro lugar, o reino do Senhor. Então, eu sabia que, diante de tudo, e você também, eu acredito, que você ia seguir firme no projeto que Deus tem para ti, entendendo que, em primeiro lugar, seria isso. Quando eu atraio a presença de Deus, quando eu oro, quando eu busco, quando eu clamo, quando eu estou cheia e obedeço o ID do Senhor, Ele me abençoa. Então, quando a gente tem esse entendimento, porque esse entendimento é muito individual diante de tudo, né? E eu sei que então, se você escolhe alguém que tem esse mesmo projeto, fica mais leve. E alguém trabalhador também, né? Porque um cara que não estuda, não trabalha, não tem uma pegada também, ou uma mulher que não é boa administradora, daqui a pouco vai ser muito gastona, né? Vai começar a gastar o que não tem, não vai administrar bem a sua casa, junto com o marido, porque é um papel dos dois, né? Então não vai saber economizar. Então são ajustes que são muito importantes no início. E por isso um tempo de namoro também é interessante para se conhecer realmente, porque tem coisas que é só com o tempo, vai facilitar depois, né? E se conhecer não fisicamente no namoro, porque isso camufla, isso esconde a verdadeira pessoa, porque começa a questão física, aí você não conhece de verdade a pessoa, né? As características reais dela. Você vive só a paixão e a atração física, e não dá espaço para diálogo, para conhecer, para conversar, para traçar projetos. Então você vai ganhar tempo e enxergar. Abre os olhos, né? Quem está namorando, abre os olhos, abre os olhos. E quem está casado, ore, se dedica ao seu marido, à sua esposa, abençoe e fecha os olhos e cuida agora do que você tem nas suas mãos. Fecha os olhos em relação à crítica, né? Porque às vezes a pessoa não abre os olhos de maneira crítica, não tem uma visão crítica em relação ao seu namorado ou namorada, porque está apaixonadinho, daí fecha os olhos apaixonadinho e casa. Depois que casa, aí começa a abrir os olhos. Eu não tinha visto que ele era assim, que ela era assim. E aí começa a criticar e o casamento já vai desabando meio no início. Mas outra coisa importante sobre escolher uma pessoa para o casamento é: Deus nos dá livre-arbítrio. Deus não nos obriga a casar com ninguém, Ele nos dá livre-arbítrio. Porém, Ele também pode nos dirigir, pode nos dar direções, você pode pedir sinais, embora não possa mistificar muito, né? Porque Deus te deu o livre-arbítrio. E também, se você sentir que foi direção de Deus o casamento e depois você vai ter problema, porque todo casamento vai ter problema, não vai culpar Deus.
Quando eu estava em dúvidas, eu pedi para Deus se a Kélia era a mulher de Deus para mim. Deus me deu um sonho que eu estava com ela num lugar bonito em Goiânia, que é chamado Bosque dos Buritis. Estávamos assentados, vendo lá os peixinhos, as carpas coloridas, gansos, e um ambiente de muita paz. E então eu entendi, Deus está confirmando para mim que a Kélia é a mulher certa para mim. Mas, todavia, tivemos durante a nossa história vários momentos difíceis, como ela citou aqui. Não significa que porque Deus confirmou que uma pessoa é a pessoa certa para nós, que fatalmente vai dar certo. Cada dia é um dia, cada ano é um ano, cada decisão é uma decisão, cada ação vai ter uma reação. Então, mesmo em momentos difíceis, nunca culpei a Deus. Deus só me mostrou que era a mulher certa e agora estamos com esses problemas. Tem a emoção, a imaturidade, tem questões físicas, né? Relacionais, né? Então tem o espiritual, que muitas vezes você tem que parar e, em nome de Jesus, Senhor, essa casa é sua, selar, declarar. O casamento é do Senhor, porque a aliança é o que protege, o que nos firma nesse processo, né? O casamento, muitas vezes as pessoas confundem que elas vão casar para ser felizes. Eu quero alguém para eu ser feliz. Isso é uma falácia meio forte. Por quê? Às vezes as pessoas elas são infelizes, insatisfeitas, incompletas, se sentem parciais, né? E querem se completar com a outra pessoa. Ou que o outro traga a felicidade total, né? Eu espero de ti a minha felicidade. Aí fico esperando. Projeta sobre o outro algo que o outro não pode dar. Aquela não pode me dar felicidade. Eu não posso dar felicidade a ela. Deus é que constrói isso em nossas vidas e nós temos que também plantar, colher, construir algo juntos. Mas então essa é uma falácia forte nos relacionamentos. Não deposite no relacionamento a ideia de felicidade através do relacionamento. Por quê? O casamento não é apenas algo emocional, é um propósito, é um compromisso. É uma aliança em Deus, uma aliança, é uma construção conjunta, né? São décadas de vida juntos. Então, não é apenas algo emocional, afetivo, vai muito além disso. Então, nós vamos fazer algumas perguntas um para o outro agora. E eu vou fazer uma pergunta para minha gatinha aqui, ó. Como você percebe nos aconselhamentos, né? As mulheres, elas têm se colocado, conforme ali o projeto original de Deus, como auxiliadora, idônea. Essa palavra auxiliadora vem do hebraico, que significa alguém também que conteste um pouco, no sentido assim, eu falo para minha esposa, por exemplo, vamos nessa direção. E ela, o papel dela não é baixar a cabecinha só e seguir nessa direção de maneira cega. O papel dela é olhar para mim e dizer, tem certeza que é essa direção? E ela estar junto na missão. Ela vai dizer assim, ser submissa, mulher idônea, auxiliadora, ela estar junto na missão. É como um líder comigo e ela dizer, você tem certeza que é essa direção? Como é que vai ser isso? Qual é o próximo passo lá? A mulher às vezes ela consegue abrir os olhos da gente para coisas que a gente não vê, a gente só quer ir naquela direção, né? O homem, o marido, e às vezes não percebe os problemas da caminhada. Então a palavra hebraica para mulher auxiliadora, idônea, não é essa palavra submissa como foi criado na cultura, de que é uma mulher capacha, uma mulher que baixa a cabeça, uma mulher que não se expressa. Pelo contrário, é uma mulher que se expressa, que está junto na mesma missão, que está responsável junto nessa missão, e tão responsável que pergunta, que questiona, vem cá, tá certo isso, essa direção mesmo? Se decide não é essa mesmo, então ela vem junto nessa missão, junto com o marido, com os filhos, com a casa, com o ministério, com a empresa, onde estiverem juntos, para aquela direção. Mas você vê, pastora Kelly, que as mulheres entendem esse papel mesmo, ou elas já estão indo mais por um lado assim de competir com o marido, de se contrapor ao marido? Eu acredito que uma das coisas que o homem mais
precisa o respeito, né? Ser respeitado. Uma amiga, por exemplo, uma pessoa conhecida, ela reprovava o marido na frente de outras pessoas. Gente, eu ficava com muita vergonha, a gente ficava com muita vergonha, porque ele começou a falar, não, peraí, né? Então, essa questão de não respeitar, isso acontece muito. Por quê? Porque a Bíblia fala para o homem amar a mulher, e a mulher, o quê? Respeitar o marido, né? Porque isso não é uma coisa simples e tão natural. Porque as mulheres, tem até uma mulher na Bíblia que tem o nome de Jezabel, porque ela, sorrateiramente, ela por trás tentava, ao marido dela, que o nome era Acabe, ela tentava manipular, tipo assim, por mais que ele pudesse dar a última palavra ou tomar frente, ela não deixava esse espaço. Ela que tinha que estar na foto, ela que tinha que estar na frente, ela que tinha que ter todas as forças, né? Então, isso fez uma autonomia, na verdade, ela queria ter a autoridade maior. Então, isso é uma disputa e mais que isso, é o querer se sobrepor ao outro, né? Então, eu creio que nós, como mulheres, precisamos ter essa questão do respeito, de orar pelo marido, dele se sentir, porque outra versículo forte é que o homem vai ser honrado na entrada, na saída. Então, que bênção é isso se isso acontecer, sabe? Que bênção é eu levantar, né? Deus te abençoe, te prospere sim, porque eu vou prosperar com isso. Então, o meu marido se levantar é algo bom para mim, para os meus filhos, para todos, para a sociedade, né? Homens levantados pelo Senhor. E eu acredito que a mulher, a esposa, tem muito esse papel, sabe? Tem muito esse papel de não querer estar no controle, né? Você vai junto, fala junto, mas tem uma hora também, já aconteceu né? Quando ele falou, não, é assim. E uma coisa foi a vinda pro sul, eu não queria vir de jeito nenhum. Quando eu vi, eu tava vindo, mas eu não queria vir. E aí ele falou, não, nós vamos. Aí eu falei, e a gente tinha casado, né? Então, ou ficava lá ou ficava aqui. E eu falei, tá. Aí assim, eu nem pensei, parece que aquilo já era, né, natural, viemos. Mas assim, por fim, a gente tem que dar esse respeito e essa palavra pro homem também, né? Porque senão eu vou ficar vivendo uma competição. E aí, onde tem dois que... Uma coisa é você se afiar, outra coisa é você diminuir, pesar, brigar. Aí não tem ambiente que se sustenta, um ambiente de rixoso, né? A mulher rixosa, que é como uma gota. Então, muitas vezes nós precisamos ter paciência. Até as mulheres que não conhecem, que o marido não conhece ao Senhor, como ganhá-los, né? Muitas me perguntam. E eu digo, no silêncio. Porque uma das coisas mais difíceis para nós mulheres é o silêncio. E nós somos muito trabalhadas na paciência no casamento. Muito trabalhadas, muito mesmo. Agora a minha esposa faz uma pergunta para mim em relação aos homens. Aí eu vou responder. Você está conduzindo espiritualmente sua casa ou está sendo conduzido pelas circunstâncias? Porque a gente fala que quer um homem, né, um homem que tome frente, mas os homens, a maioria, né, você sente nos seus aconselhamentos, na sua vida também, que você está conduzindo o nosso lar? De que forma? Quando o homem não conduz a casa, as finanças, né, o casamento, os filhos, com uma liderança forte, terna, segura, amorosa, às vezes ele vai dar espaço para a mulher ter que ocupar esse papel. Então, muitas mulheres que, como a pastora Kelly falou, parecem Jezabel, muitas delas, elas precisaram, de certa maneira, se levantar para tomar decisões e fazer algo porque o marido não fazia, o marido não exercia esse papel. Então alguém tem que pegar a direção do carro e dirigir, alguém tem que dirigir a casa. Então é uma casa disfuncional. De fato, o homem precisa se posicionar como um líder terno,
um líder amoroso, forte, seguro, né? Um líder também que conversa, né? Que não seja autoritário, mas que dá toda a liberdade para a expressão dos filhos, de todos, e que toda a família sinta que esse homem está dirigindo a casa para um bom lugar. Mas o principal problema, pastora Kelly, é que os homens, no geral, além de não dirigirem bem emocionalmente a casa, emocionalmente o casamento, não dirigirem bem afetivamente, de não trazerem essa segurança com amor, com ternura, eles também não buscam muito a Deus. Eles também não são líderes espirituais da sua casa. Eles também não são exemplos de busca a Deus. E aí as coisas pioram ainda mais. Então, você, homem de Deus, é importante que nós, os homens de Deus, estejamos liderando tanto na questão afetiva, financeira, profissional, como também na questão espiritual. Sermos exemplos em jejum, em oração, sermos exemplo em ir à igreja, sermos exemplo na liderança na igreja. Então, esse é um papel importante para nós. O nosso podcast Entre Nós vai ter que terminar por enquanto, mas temos tanto a falar e nós vamos ter mais momentos, né, querida? É verdade, verdade. Muitos outros assuntos. Temos muito a falar como casal. Olha só, você que gostou desse podcast, clica aí no gostei, compartilha com mais alguém. Procure a gente nas redes sociais, Vanderlei Dalvit, Kélia Pinheiro Souza, pastora Kélia. Você vai nos encontrar aí no Instagram, nas redes sociais. Então a gente se vê. Shalom, shalom. Um abraço a todos. Deus abençoe sua família.